Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Bem-vindas a mais um podcast Tarsila Grita, e hoje a gente continua a série sobre as mulheres na criação de moda e arte. E vamos falar hoje sobre a estilista Elsa Schiaparelli e sobre a relação dela com os artistas da época. Então, gente, vou começar a falar um pouquinho sobre a vida dela, né? Ela nasceu em 1890 na Itália, em uma família super rica, que era aristocrata e eles eram intelectuais. Ela estudou filosofia, mas o seu sonho mesmo era ser atriz. Aí, em 1811, ela publicou uma coleção de poemas sensuais. Aí os pais dela ficaram sabendo e mandaram ela para um convento na Suíça. Ela só saiu desse convento em 1913, com 23 anos. Que aí ela foi para Londres trabalhar, cuidando das filhas de uma amiga da irmã dela. Ela lá experimentou, toda a liberdade que ela nunca tinha tido antes. Ela conhece o futuro marido dela, com quem tem uma filha. Ela acaba pegando poliomielite mais tarde. Em 1916 eles vão para Nova York e no navio ela conhece Gabriele Picabia, que é esposa do pintor Dada, Francis Picabia. E aí essa Gabriele introduz ela no mundo da arte, né? Ela conhece, nesse meio tempo, ela vai conhecer artistas como, o Man Ray, o Duchamp e outros Em Nova York. E aí, só que assim, o casamento não era muito bacana, porque eles viviam do dote dela, só que o dinheiro sumia rápido. E aí acabou que ela pediu divórcio para ele e ela se mudou para Paris com a filha em 1922. E ela começa a trabalhar como freelance para o Paul Poiret, que ela conhece em Nova York, em Paris. É a primeira vez que ela começa mesmo a mexer com moda. Isso. Nesse momento. Que ela desenha e tal. E aí, em 1927, ela abre a primeira maison dela, a própria maison dela, que se chamava Pour le Sport, e ela fazia umas roupas muito fofas. Roupa de esporte. Tipo tricô, sabe? Tricôzinho, umas roupas fofas. E a partir daí, assim, ela começa a inovar, com essas coisas assim mais básicas, ela passa a inovar com material diferente, com texturas. Ela foi a primeira estilista a trazer realmente artistas para trabalhar com ela, em colaboração. E o artistas e coisas práticas também, pra roupa. O zíper, Provavelmente nessa parte mais comum da obra, das roupas dela, E aí, assim, ela faz esse vestido aí em 1931, que é nos anos 30, que ela realmente começa a se destacar como estilista. Ela foi a primeira artista mulher a se tornar a capa da Times em 1934, e ela também foi a primeira estilista a dar nomes e temas para suas coleções. Ter a ideia de uma conexão, Sim. Que tem uma coisa que une toda, uma narrativa que une todo aquele conceito. Como quando a gente estuda moda, a gente sempre fala assim, qual vai ser o tema da sua coleção? Assim, isso começou com ela. Então assim, eu vou fazer do quadro do fulano de tal. Sim. E aí você cria um conceito para sua coleção, Sim. E aquilo tudo é interconectado. Faz a unidade de toda a coleção. Então eu vou usar as estampas, vou usar as cores, vou usar as formas. Materiais, Isso. E ela também vestiu pessoas famosíssimas como Marlene Dietrich, Greta Garbo, Wallis Simpson. Muita gente. Muita gente.
Eu achei esse site da Google on Arts and Culture, assim, achei bem interessante, mas mais interessante mesmo é o site da Maison Schiaparelli. Assim, se você quer saber super mais profundamente sobre ela, vá no site dela. E aí eu achei bem interessante esse textinho que mostra, né, como realmente ela trabalhava. Esse textinho fala, né, ela trabalhou dentro dos limites da alfaiataria tradicional, mas brincou com as silhuetas clássicas, acrescentando detalhes revolucionários, como estampas, bordados, adornos ou materiais incomuns, que transformaram suas roupas em peças originais de moda. Esses detalhes que aparecem, né, como intervenções bizarras, muitas vezes humorísticas, convidam o observador a olhar novamente a peça dela, né? Porque assim, é exatamente isso que ela é. Ela trouxe pra moda num momento onde não existia isso, coisas totalmente diferentes, né? A gente vai ver artistas que fizeram os botões pra ela. E assim, o que é interessante desse texto é colocar a roupa dela quase como uma obra de arte. É uma obra de arte. Ela pega uma tela em branco e aí coloca esses detalhes maravilhosos que são silhuetas clássicas, né? Que seria essa tela em branco, essa base. E a partir daquilo ali ela trabalha quase uma customização, mas assim, né? De um jeito tão inovador, né? Tão incrível. Pra época era super inovador, né? E assim, lembrando que quando a gente fala de silhueta clássica, a gente tá nos anos 30, então tem que lembrar que é aquela forma, né, da roupinha que é lânguida, né? Que ela não tem volume, né? Que as saias são bem compridas. E a relação dela, né, com o surrealismo foi muito forte, né? Porque uma das maiores e mais significativas colaborações dela foi com o Salvador Dalí. Também fala assim, né? Tanto no surrealismo como na moda, o corpo foi tecido em fantasia e literalmente reimaginado. Essa moça se chama Ghislaine Wood, num livro que se chama O Corpo Surreal, Fetiche e Moda, que é exatamente isso que ela fez. Essa ideia aí que ele vai falar do corpo surreal, a ideia do corpo ela é uma questão bem presente na obra do Dalí. E com certeza na própria Schiaparelli, né? Porque se vocês verem as roupas dela, traz uma mão, né? Traz um olho, um pedaço de corpo mesmo. Sim. Então é bem presente na obra dela. Como ela trouxe muita gente pro ateliê dela, trabalha com artistas como Christian Berard, Jean Cocteau, Salvador Dalí, Werther, Van Gogh e fotógrafos como Hoyningen, Horst, Cecil Beton, Man Ray, proporcionar à pessoa um sentimento de alegria. Você se sente apoiada e compreendida além da crua e chata realidade de simplesmente fazer um vestido para vender. Elsa Schiaparelli, Shocking Life. Livro sobre o livro dela, que ela mesma escreveu. Ótimo. Shocking Life, quem quiser procura, né? Eu quero. Aliás, o fundo dessa apresentação foi baseado no Rosa Choque. No Rosa Choque. Bom, então falando sobre essas parcerias com artistas, a gente tem que antes introduzir a questão do surrealismo, né? Para poder então falar sobre as peças da Elsa Schiaparelli em parceria com os artistas. E esse movimento chamado surrealismo, ele faz parte desses ismos da arte moderna, né? Das vanguardas históricas, que foi um movimento que começou na França em 1924, foi fundado pelo André Breton e o Philippe Soupault, que foi um escritor, jornalista e político também da época. E aí eles publicaram, né, para marcar o começo desse movimento, o Manifesto Surrealista. Basicamente todos esses movimentos de vanguarda, enfim, eles tinham esses manifestos para embasar as teorias. E eles vão falar o seguinte: surrealismo, automatismo psíquico puro, pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento, ditado do pensamento na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. A ideia basicamente é trabalhar com a ideia do acaso. Então essa ideia do automatismo, que já vem do movimento dadaísta, que é anterior, que a Schiaparelli também vai flertar, né? O movimento que ela vai estar flertando. E ele vai abranger várias áreas, não somente a poesia, a escrita, né? Que é no caso do Breton, ele era um poeta, mas também a pintura, o cinema e outras áreas que a gente vai ver daqui a pouco. A Elsa Schiaparelli, ela sempre brincou com esses conceitos, então, do dadaísmo, do surrealismo, e fez a colaboração com esses artistas que a gente vai citar daqui a pouco, e resultaram em obras muito importantes para a alta costura. A gente fala obras, né, porque
porque a roupa é uma obra de arte, assim. Tipo, a maioria das peças delas estão em museu. Estão em museu, são únicas, né? Então todas seguem essa ideia do que seria uma obra de arte. E assim, então o nome surrealismo foi criado em 24 para exprimir algo mais real do que a própria realidade, né? Então surreal significa além do real, assim, traduzindo a palavra, né? Surreal. Então surge como movimento literário, desdobra-se para outras áreas, como a pintura, cinema, fotografia e moda. E o Breton, né, ele fazia um movimento muito político. O surrealismo dessa vertente do Breton era muito político, o que incomodou alguns artistas que não estavam a fim de se envolver com política, como por exemplo Dalí, que vai ser, na verdade, o cara que vai popularizar o surrealismo. Mas assim, o surrealismo ele é muito amplo, você tem muitos artistas que passaram pelo surrealismo, né? A gente tem os nomes mais famosos, mas muitos artistas passaram pelo surrealismo em algum momento. Então, a lista é muito grande, né? A gente vê, por exemplo, esses aqui da foto, que é o grupo inicial. A gente tem da esquerda para a direita Tristan Tzara, um dos fundadores do movimento dadaísta e que depois vai se envolver com o surrealismo, Paul Éluard, André Breton, Hans Arndt, Salvador Dalí, inconfundível, né? Yves Tanguy, Max Ernst, Hervé Crevel e Man Ray. Man Ray também, ele vai trabalhar no dadaísmo, vai desenvolver um trabalho dadaísta e depois vai pro surrealismo. Então, começando a falar dos artistas, a gente fala primeiro do Giacometti, que foi a primeira parceria, uma das primeiras parcerias. Na verdade, a Elsa conhece o Dalí em 20 e poucos. A gente vai falar então de algumas parcerias, eu vou começar com as parcerias. Duas parcerias que foram muito importantes. Como a Natália falou, sem dúvida a parceria com o Dalí foi a mais profícua, a mais intensa. Então o Giacometti, ele foi um escultor, começou, né, na verdade, com o movimento surrealista e depois ele foi expulso do movimento em 35. Todo mundo é expulso. Dalí foi expulso, Giacometti foi expulso, né? Mas quem expulsou? Foi o Breton. O Breton expulsava todo mundo que ia contra os ideais dele, né? E aí, qual é a ideia? O surrealismo, ele pinta muitas coisas da cabeça, da sua imaginação. É muito diferente daquela pintura ótica, o que você vê, né? É uma pintura muito mais imaginativa, porque envolve a questão dos sonhos, dos pensamentos, dos traumas, né? Tem a ver com a psicanálise. E o Giacometti começou a usar modelo vivo. Isso incomodou, né? Já que a pintura surrealista, ela é imaginativa. Então o Giacometti, só para falar um pouco sobre ele desenvolve um trabalho, né, inicial muito voltado para a ideia do primitivismo, que é uma questão que está totalmente à tona no começo do século XX. O cubismo, todos esses movimentos expressionismo vão estar trazendo primitivismo, a questão das máscaras africanas, enfim, a simplificação das formas. Sem dúvida, o Brancusi vai ser uma grande referência para o Giacometti. E ele vai fazer, por exemplo, essa mulher-colher, que é muito louco, né? É a simplificação da forma. A gente vê que ela tem a cabeça, aquele topinho, né? Aquele topo, e aí tem os seios, que são essa forma pontuda pra frente. Ali já o quadril. Tá. E as pernas. Aí a ideia é justamente fazer uma referência àquela arte primitiva das cavernas. Me lembra muito até a Vênus de Willendorf. É verdade. Aquelas imagens daquelas Vênus, né? Que o quadril era saliente. Então era a simplificação das formas. E ele vai fazer, por exemplo, esse casal que parece aqueles totens, né? Nossa! Esse é muito interessante, né? E aí também é um casal, então a mulher é a que tá do lado esquerdo, né? Como vocês podem perceber, ela tem seios, né? E do lado direito nós temos um homem. Enfim, a ideia é simplificar a forma, né, do Giacometti nesse começo da carreira. E muito da imaginação, mas ele sempre recorria muito à ideia do modelo vivo. E esse é um cabeça-crânio que também totalmente cubista, né? Ele tem todas essas facetas desconstruídas e muito interessantes. E aí, por fim, a obra dele se tornou, né, essa arte bem figurativa. Essa aqui é uma das obras mais caras do mundo, foram vendidas. E ele é um homem que aponta, ele apresenta uma questão existencialista na obra dele. A obra dele vai ser estudada pelo Sartre, tem um livro do Sartre sobre o Giacometti. E aí essas questões existencialistas vão fazer parte da obra dele, a própria ideia de degradação do humano, né? Vocês percebem que a escultura ela quase desaparece, né? Tão fina e também corroída, parece que tá corroída. Mas me lembrou aquelas coisas africanas. Compridas, né? Porque tem toda uma relação com esse primitivismo, né?
Ah, é verdade. E aí ele vai desenvolver com a Schiaparelli alguns botões, alguns detalhes que vão ser encontrados nas roupas. Por exemplo, esse botão aqui, ele traz uma figura feminina, vocês veem que parece uma moeda cunhada, né? Uma moeda antiga. Sim. Então ele traz toda essa referência do primitivo, dessas culturas antigas, parece uma moeda daquelas gregas, egípcias, sei lá, da Mesopotâmia, romana, né? É bem antiga mesmo, né? Tá vendo como ela é bruta? Ela não foi lapidada, ela tem a coisa bruta. Como a mulher, né? A figura da mulher, que pode ser uma Vênus, porque parece que está nua. A gente vai ter também essa cabeça, super linda. Uma esculturinha, né? Pequenininha. Talvez um brochezinho. A abotoadura. Um anel. Olha que incrível. Esse anel me lembra uma medusa. Por causa do cabelo. É. Que se junta ali, parece uma cobra, né? Mas é lindo. É lindo. E todos têm uma referência assim, mitológica. Eu acredito que seja a Medusa ou a Vênus, né? Enfim. E aí a gente vai ter também parceria com Jean Cocteau. O Cocteau já era uma figura bem exótica e aí se juntou com a Elsa, ficou, né, uma coisa super exótica. E aí ele era poeta, dramaturgo, cineasta, designer, pintor e também surrealista, né? Um artista completo. Isso. A gente fala do Da Vinci, fala do Michelangelo, mas olha só. E é um cara assim que quase não é falado, né? Quase não é falado. E ele foi um gênio, né? Pô, um gênio mesmo. Ele nasceu em 1889, morreu em 1963, francês. E ele vai ser muito conhecido pelo trabalho dele escrito, né, que é o Orfeu. E ele vai ter uma série de trabalhos em desenho que ele fazia capa, fazia as ilustrações para os livros. E são incríveis, a gente consegue ver muito do desenho dele nas peças da Schiaparelli. Quando a gente olhar o tailleur, né, aquelas roupas que ele fazia em parceria com ela, que tem a mão na frente, né, a gente consegue ver toda essa relação do desenho, como o desenho dele foi usado na roupa. Vejam que ele faz uma espécie de um fauno, né, um anjo ali em cima, e sempre com essa coisa bem sinuosa, incompleta, trabalho dele. Então aqui a gente vê alguns exemplos, vejam que é bem parecido mesmo com o que ele fez em cima. Esse olho ele faz em parceria com a Schiaparelli, que é super surrealista, né? Essa ideia da lágrima. É muito Dali, não Muito tem? Dali adora a lágrima, né? Ah, isso aí, eu sabia que tinha uma história dessa. Devia ser uma coisa comum, assim, né? E aí ele coloca no lugar da lágrima uma pérola. Incrível isso, gente. Nunca pensaria nisso. E é um broche. Chiquérrimo. Chiquérrimo, usaria fácil esse broche. Esse do lado esquerdo também é um broche, só que ele não fez com a Schiaparelli. Mas é incrível também. E super lembra os desenhos, né? Olha esse desenho, né? É verdade, né? Se comunica. E aí a gente tem a parceria com o Dali, sem dúvida foi a mais importante. O Dali, ele nasceu em Figueres, 1904, morreu em 1989, viveu um bocado dali. Uma figura exótica. Extremamente extravagante. Ele vai ser expulso do movimento surrealista por causa das suas ideias mórbidas e que envolviam excrementos. Ele tinha uma coisa com excrementos e tal. E ele vai ser expulso pelo Breton, e até o Dali ele vai falar tudo bem, porque ele não concordava com as ideias políticas do Breton, né, que ele era extremamente fissurado em política. E o movimento pro Dali era política era uma coisa e arte era outra. Vai ter algumas obsessões, né? A obra dele vai ser cercada por alguns elementos que marcaram a infância dele, já que ele trabalha com a ideia da psicanálise. Então a questão da infância, ela volta muito pro trabalho dele. Então alguns elementos como, por exemplo, o corpo, como eu falei anteriormente, né? Então relacionados a traumas. Então ele tem medos, assim, por exemplo, tinha medo de formiga. Por isso que aparece muita formiga acumulada, gafanhotos, né? E a gente vai ter, por exemplo, relógios derretidos, que são uma referência à teoria da relatividade. Ou o ovo, tem uma referência à vida intrauterina. Tem até um vídeo do Dali, dele saindo do ovo, assim. Ele e a gala saindo do ovo, né? Assim, então era um cara, assim, bem exótico. Não, e a gala era esposa dele, né? E assim, que mulher, né? Que mulher. Porque... pra aguentar a loucura, exatamente, né? porque, olha, gente, se vocês quiserem saber só um pouquinho da vida particular dele, é uma loucura. Uma loucura.
E ele vai ter uma máxima, assim, que é baseada no Luís XIV, o Rei Sol, que é o surrealismo sou eu. Então, mas ele acabou, sem dúvida, é isso, porque apesar do surrealismo ter sido proposto pelo Breton e envolvido outros artistas, vários, né? A gente vai ter o Dalí como essa figura. Falou de surrealismo, falou de Dalí. É quase sinônimo, né? Exatamente. E aí ela vai fazer essa parceria em Paris, em 1935. Dalí era um jovem, né? Ele nasceu em 1904. E aí ele vai... A gente tem essa frase da Vogue que fala assim: esse senso comum de identidade perdida é talvez o que os lançou nos domínios metafísico e místico. Nessa reportagem na Vogue, eles vão falar que a Schiaparelli, o nome dela, Elsa, né, foi dado por uma empregada, porque os pais não sabiam que nome dar, porque eles esperavam uma menina. Então tem um menino, quer dizer, e aí tem uma certa crise de identidade, né, eles não queriam uma menina, né, e aí o nome dela foi dado pela empregada. E o Dalí, ele também tinha problemas com os pais, né? Ele também tinha uma crise de identidade, assim, muito forte, tanto que aparece muito no trabalho dele, recorrentemente, sim, essa verdade. relação com o pai. Então, só pra vocês verem... e é exemplo da lagosta, né? Na cabeça dele, que depois ele vai fazer um vestido em parceria com a Elsa, com a lagosta. Então, Mas o que representa a lagosta? A lagosta, não sei. Não tem nenhuma... Sem dúvida, não tem medo. Não. Nenhum. Nenhum, porque ele tá com a lagosta na cabeça. Será que o bigode dele é inspirado nessas coisas? Com certeza, com certeza. Então, o surrealismo e a psicanálise. O surrealismo é concebido por seus fundadores não como uma nova escola artística, mas como um meio de conhecimento, em particular de continentes que até então não tinham sido sistematicamente explorados, como o inconsciente, o maravilhoso, o sonho, a loucura, os estados alucinatórios, em resumo, o avesso do que se apresenta como cenário lógico. Então tá explicado. Toda a obra do Dalí aí, né? Na verdade, o que ele faz, ele tinha uma técnica extremamente realista, bem virtuoso, aliás, e ele vai dizer que é como se fosse uma fotografia dos sonhos dele. Por isso que as pinturas eram extremamente realistas. E ao mesmo tempo, realistas, mas surrealistas, além do real. Por quê? Porque eram coisas improváveis de existirem, assim, no sentido no mundo real, né? Entendi. Mas que pertenciam ao mundo real dele, dos sonhos, né? Do próprio dos sonhos. Então ele vai ter essa obra, O Grande Masturbador, que vai ser uma das primeiras obras dele realmente surrealista, e que tem alguns elementos que a gente vai ver recorrentes na obra dele, como por exemplo o autorretrato, que é essa grande massa que tem o nariz, o olho dele e a orelha. Dele sai a Gala, que é essa mulher. A Gala seria a primeira revelação sexual do Dalí, da vida sexual. E ele vai ter, por exemplo, o gafanhoto na sua boca, que é a ideia do medo, porque ele não pode falar, né? Eu acho que o Dalí, ele tem muito disso. Ele tem esses medos reprimidos, e a forma como ele coloca pra fora é através da pintura, sabe? É através dessa extravagância dele. E vai ter também o ovo e tudo que você não souber do Dalí, você pode supor que sejam objetos fálicos, sabe? Assim, se você não entende o que é aquilo, pode imaginar que pode ser, se tiver uma forma suspeita, né, que é um objeto fálico, tá? E aí ele faz esse cenário. Vejam que é um deserto. A ideia, o deserto é o espaço dos sonhos pro Dalí, e aí geralmente é o azul do céu em degradê, e vai até esse azulzinho claro, e aí o deserto, que é esse espaço onde acontece o sonho. E o mais famoso, a persistência da memória, que é uma referência à relatividade do Einstein, que o tempo é relativo, né? Ele pode passar de várias formas. Ele pode, de acordo com a gravidade, se você está em outro planeta, em outro lugar, o tempo vai passar diferente da Terra. E pode ser no sentido, por exemplo, esse podcast durou uma eternidade. Pra mim e pra Natália durou menos. Entende? Assim, é relativo. E aí ele vai trazer a persistência da memória, são esses relógios derretidos, com uma referência a essa relatividade do tempo. E aí a gente vai ter um autorretrato dele no chão, tá vendo? Parece uma massa, mas é ele. Eu nunca tinha percebido isso até ter uma aula com você, Isabel, sobre o surrealismo, sobre o Dalí, e ver exatamente esse autorretrato dele no chão. Né? Tipo assim, eu não conseguia ver isso. Muito louco, né? Parece uma pedra, uma coisa assim que tá ali jogada, né? Ele vai ser assim, ele vai ser ao mesmo tempo muito egocêntrico também, né? Ele fala muito narcisista, na verdade. Ele fala muito dele, né? Porque é o sonho dele, os traumas dele, né? E tem toda essa ideia. Mas ele era muito inteligente, tanto que ele vai depois desenvolver um
uma arte voltado muito para pintura renascentista, enfim, mas não interessa aqui pra gente porque a gente tá falando especificamente desse trabalho que vai desencadear a parceria com a Schiaparelli. E aí ele vai fazer, por exemplo, no relógio, esse relógio que tá apoiado, tá ao contrário, né, que tem só um metal aparente, tem umas formigas, né, que supostamente, de acordo com o MoMA, o site do MoMA, as formigas são atraídas pelo metal como carne podre. Nossa. Forte, né? Forte. E de novo, o espaço da Liliano de deserto, com azulzinho que vai subindo em degradê, enfim, ok? Bom, gente, a gente vai terminar por aqui essa primeira parte do podcast sobre a Elsa Schiaparelli, porque é muito grande, né? Tem muita coisa para falar dela. No próximo podcast, a gente vai continuar falando sobre essa relação dela com o Dalí e outras obras, outras roupas que ela vai desenvolver, cheia de detalhes, lindas e maravilhosas. Muito obrigada, até o próximo. Não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações e também seguir a gente no Instagram, @TarcilaGrita. Obrigada. Tchau, gente.